Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um aqui essa noite. Como estamos em clima de Natal, eu decidi fazer uma pregação a respeito de Natal. Mas como eu sou complicado, eu decidi usar um versículo que não tem muito a ver com Natal. É a parte de filósofo minha falando um pouco mais alto. Eu quero tentar deixar as coisas um pouco mais breves, mais compreensíveis possível, né? Eu quero começando fazendo uma ilustração que eu acho que pode ser muito proveitosa para a gente, né? Fazendo uma analogia. Geralmente, quando nós chegamos nesse período do Natal, nós temos um símbolo que fica muito popular para a gente. Praticamente sempre que a gente bate o olho nesse símbolo, a gente lembra automaticamente do Natal, né? Que é a árvore de Natal. A árvore de Natal, geralmente, dentro da cultura cristã, ela é meio rejeitada. Então, tem muitas pessoas que acabam tendo dificuldade, falam, não, é um símbolo pagão, é um símbolo que não é de Deus, e cristãos não podem, não é confiável, não é bom, legal, que se coloque árvores de Natal nas igrejas ou nas próprias casas. Mas tem um símbolo, dentro desse símbolo do Natal, há uma coisa muito interessante e eu quero tentar, talvez, ajudar a transformar esse símbolo do Natal que a gente tem dificuldade, algumas vezes, em entender como algo que nos lembra do real sentido do Natal que nós comemoramos, que é o nascimento de Cristo. E eu queria trazer um exemplo para ajudar nisso do Martinho Lutero, o reformador Martinho Lutero. Na época em que ele era vivo, uma das supostas origens do porquê nós enfeitamos a árvore de Natal e usamos a árvore de Natal nessa época do ano, é porque Lutero, em um dia, ele estava caminhando na Alemanha, voltando para casa, era uma noite muito estrelada, e quando ele olhou para cima e viu as estrelas através das árvores, ele ficou admirado de ver a beleza daquela paisagem, dessa visão que ele teve. E ele, naquele momento, ele se lembrou da passagem que tem em Mateus capítulo 2, que mostra, que fala, na verdade, que narra, como uma estrela estava guiando os magos do Oriente até o local em que Jesus nasceu. Era uma estrela brilhantemente forte, né, brilhando forte, e os magos, para poder encontrar, chegar onde Jesus estava, eles usaram aquela estrela para poder entregar os presentes para o nosso Senhor. E Lutero, quando então ele volta para casa, ele traz com ele uma árvore que ele coloca dentro da casa dele, e ele querendo passar essa mesma visão para a família dele, essa mesma ideia, ele começou a pegar algumas velas e colocar nas pontas das árvores e acender essas velas junto com um símbolo normalmente mais luminoso na ponta daquela árvore. Então, a ideia que nós podemos dizer que a árvore de Natal pode nos remeter como um símbolo cristão é justamente essa, de uma noite estrelada em que a estrela estava brilhando mais alto no céu, guiando os passos de todos, guiando mais especificamente dos reis magos, para o local em que Jesus tinha nascido, o presente maior que Deus havia dado à humanidade. Pois bem, esse costume de colocar a árvore de Natal acabou se popularizando, da mesma forma que hoje algumas pessoas acabavam não gostando muito das árvores nas casas, achavam que era um símbolo pagão, porque havia de fato uma certa cultura pagã, mas Lutero, nessa atitude que ele fez o que Jesus Cristo faz com todos nós, que é nos redimir, ou seja, transformar algo que era mal, que era ruim, que era corrupto, em algo bom, santo e agradável. Ele transformou um símbolo que antes era pagão, e agora, com esse gesto de colocar velas nas pontas de cada uma das árvores e uma estrela maior, nos ajuda a lembrar diretamente de que Jesus é Deus conosco. Jesus foi dado por Deus como o maior símbolo que nós podemos ter, o maior gesto de amor que nós poderíamos ter. Então, para poder ilustrar um pouquinho mais e remeter talvez ainda mais forte na cabeça
de todo mundo, como uma árvore de Natal pode de fato nos lembrar a Cristo, quero reforçar isso com vocês, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. Vocês são sal da terra, mas se o sal perdeu o sabor, para que serviria? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Muito bem, só explicando um pouco então a respeito desse texto, essa parte que nós lemos da fala de Jesus é uma fala que se encontra no início do Sermão do Monte, logo após as bem-aventuranças que ele havia acabado de falar. E esse trecho, o Sermão do Monte como um todo, mas esse trecho especificamente, ele está dizendo para a gente como nós, como cristãos, devemos viver nossas vidas dentro da sociedade, Jesus, como havia instaurado, como havia começado a inaugurar, tinha acabado de inaugurar o reino de Deus no meio dos povos, ele começa a dizer e deixar bem claro que a lógica do reino de Deus é completamente oposta à lógica do reino dos homens. Então, se nós, como discípulos de Cristo, fazemos parte do reino de Cristo, do reino de Deus, nós devemos operar pela lógica do reino de Deus e não pela lógica do reino dos homens. Então, o que ele começa falando aqui, como alguns irmãos devem ter já ouvido de várias outras pregações que já ouviram, aqui ele faz duas analogias, duas metáforas. Eu quero gastar mais tempo na segunda metáfora, que é que tem a ver com a árvore de Natal, mas eu quero só dar uma pequena demonstrada do que ele quer dizer com o sal da terra. Por que nós somos o sal da terra? O sal, antigamente, ele era utilizado como um conservador. Ele conservava os alimentos. Ele impedia que os alimentos se tornassem pútridos, que eles estragassem, que eles não fossem conservados. Então, antes da geladeira existir, nós tínhamos então o sal. E outra funcionalidade do sal também é a de curar ferimentos. É como se fosse um antisséptico, é como se fosse um remédio antigo que você colocava na ferida, se eu não me engano, em alguns casos de emergência, dependendo da situação, ainda é utilizado, e serve mais ou menos da mesma ideia, para matar a maior parte das bactérias que estão naquela ferimento, para impedir que a coisa se deteriore totalmente e a pessoa venha a ter uma infecção grave ou até mesmo morra, dependendo do ferimento. Se eu não me engano, tem um filme que chama O Gladiador, de 1995, que aparece que aparece um gladiador ferido e o cara colocando alguns desses ferimentos ali. Então, se eu não me engano, ali tem um elemento de sal ali para justamente impedir que o ferimento matasse o personagem principal. Pois bem, o que Jesus está falando? O que Jesus está querendo dizer quando ele diz que nós somos o sal da terra? Quando Jesus fala que os discípulos são o sal da terra, os discípulos dele, como parte do reino de Deus, eles não necessariamente dão sabor às coisas, na verdade eles impedem que a sociedade, que a própria cultura se torne ainda pior, que ela se deteriore, que ela se corrompa totalmente. Então, os discípulos de Cristo, atuando como membros de seu reino, eles estão naquele lugar para que possam levar algum tipo de apoio, de alívio, de algum ânimo até para aquela cidade, para aquela região em que eles fossem instaurados. E no sentido até de machucado, eu imagino que se alguém colocar sal, se teve a oportunidade de derrubar um pouco de sal na ferida, a coisa arde um pouco. E o que isso quer dizer? Quer dizer que algumas vezes discípulos de Cristo, para agirem de maneira antisséptica, impedindo que as coisas piorem,
provavelmente eles vão ter que agir de modo um pouco áspero com as pessoas, que machuque elas um pouco, não como ofensa, mas para impedir justamente que as pessoas acabem indo para uma direção muito pior, que acabem se perdendo no meio do caminho, ou até mesmo que elas acabam morrendo. Isso tanto no sentido físico quanto no espiritual. Então, o que Jesus está falando é que os discípulos dele devem agir de modo a tentar, de alguma forma, manter a moralidade da sociedade em volta deles e também, de alguma forma, ajudar as pessoas que estão em dificuldade, que não conseguem enxergar o caminho correto para Cristo. E é aqui que entra, então, a analogia que eu quero gastar um pouco mais de tempo, que é a questão da árvore de Natal. Veja, quando Jesus fala, a partir do verso 14, vocês são a luz do mundo, o que ele está querendo dizer de maneira um pouco mais objetiva é que nós devemos ser como pisca-pisca. Por que como pisca-pisca? Veja, para que serve a luz? Para que serve uma luz? A luz serve para que nós possamos enxergar, especialmente em meio à escuridão, em meio às trevas. Então, hoje em dia, por exemplo, quando acaba a luz da cidade, totalmente, o que a gente costuma fazer? Pega um monte de vela, pega uns pirizinhos, coloca lá, derrete um pouco, gruda a vela no pires e começa a colocar nos lugares da casa, de modo que a gente consiga enxergar, pelo menos, o lugar que a gente está. Hoje em dia a gente tem lanterna, a gente utiliza mais lanterna, a gente não coloca mais vela na árvore de Natal, a gente coloca pisca-pisca. A gente, quando está viajando, a gente usa lanternas, faróis, ao invés de lampiões, lamparinas, que guiassem o nosso caminho. O que Jesus está querendo dizer, então, é que nós devemos, como discípulos dele, ser lamparinas, lampiões, algum tipo de fonte de luz que mostre às pessoas o caminho da verdade, o caminho que leva à luz verdadeira, aquele que veio para salvar todos nós, que é o próprio Jesus Cristo. Ele diz que nós devemos nos tornar luz, assim como ele é luz, porque justamente quando nós estamos em comunhão com ele, nós buscamos a ser mais parecidos com ele. Se somos mais parecidos com eles, nós automaticamente começamos a brilhar. Não a nossa própria luz, mas a luz que vem de Jesus Cristo, a luz que enche o nosso coração, que enche as nossas vidas. O próprio Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, ele fala o seguinte: eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. E é por isso que no próprio Evangelho de Mateus, que lemos aqui no trecho que nós lemos, mais especificamente no verso 16, ele diz que nossas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Ou seja, quando nós nos parecemos mais com Cristo, nossas obras, nossas ações, nossas atitudes, nosso falar, nosso viver acaba levando a todos que estão à nossa volta a enxergarem o caminho que nós devemos ir, que é o caminho da luz, o caminho que leva a Cristo. Veja, isso é praticamente um tipo de evangelismo. Isso é um evangelismo realizado através da total restauração das nossas vidas, da total redenção de nossas vidas. É Cristo tirando toda a sujeira que estava em nós, transformando nós que éramos totalmente maus, totalmente corruptos, em algo bom, algo que leva para o que é realmente verdadeiro e o que deve realmente ser, aquele que deve ser realmente adorado, que é o próprio Jesus Cristo. É por isso que eu quis trazer a ilustração da árvore de Natal. Nós somos pequenas fontes de luz que, no final das contas, está apontando para uma luz maior, que está na ponta da árvore, que é Jesus Cristo. Nós brilhamos um pouquinho para que aquela luz maior brilhe muito mais e que mais pessoas possam encontrar aquela luz, possam se achegar àquela luz. Da mesma forma que olhamos para o céu, quando olhamos para o céu, vemos várias estrelas. Jesus é uma estrela em que todo o sistema solar
ele é organizado em volta. Então, aquele sol, aquela estrela, ele faz com que tudo ao redor dela seja organizado, gire em torno dela. Então, nós, como planetas, como pequenas pisca-piscas, temos a nossa vida totalmente orientada para glorificar o nosso Deus e para demonstrar o caminho daquele que deve ser exaltado. Então, como cristãos, nós não vivemos apenas para impedir que tudo à nossa volta piore, mas também nós agimos para que melhore, para que tudo à nossa volta melhore, nossos irmãos, nossa sociedade, todos eles melhorem e que eles melhorem através da luz de Jesus Cristo que emana através de nós. Nosso desafio é deixar que a luz de Cristo encha e transforme os nossos corações para sermos mais parecidos com Ele, para sermos pequenas luzes guias que apontem para a verdadeira luz que a tudo e a todos restaura. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Deus, por esse período do Natal que constantemente nos lembra, Senhor, que o Senhor nos amou quando nós não éramos amáveis a Deus. Nós mesmo nos rebelando contra Ti, o Senhor mandou o maior presente para nós, que é Seu Filho Jesus Cristo, que é o meio pelo qual nós podemos finalmente estar em Tua presença, podemos ser, Senhor, podemos estar na Sua presença e sermos mais parecidos contigo. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor envie Seu Santo Espírito para sensibilizar nossos corações, iluminar nossa vida, Deus, para que sejamos mais parecidos contigo, Deus, mais parecidos com Jesus Cristo. Que a nossa vida, Senhor, seja totalmente guiada e orientada pela luz maior que é Jesus Cristo, Senhor. Pedimos que o Senhor restaure nossas vidas e cada vez mais nos faça querer estar mais próximos de Ti, Deus, para que brilhemos cada vez mais a Tua luz e que mostremos também Sua luz para outras pessoas que ainda não Te conhecem, Deus. Esteja conosco, em nome de Jesus, que oramos agradecidos. Amém.